Tá começando mais um Diálogos, o podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, em parceria com a FPL. Agora eu vou falar aqui, ó. FPL deu show no MEC, nota 5 no MEC nos cursos de Direito, Pedagogia e Administração. Ainda tem uma nota para sair no curso de Enfermagem, que muito provavelmente vai ser 5 também, mas ainda não tem a confirmação. Mas Direito, Pedagogia e Administração, nota 5 no MEC, FPL, a nossa parceira aqui no podcast. E hoje eu estou recebendo Jacinto Salviano. Grande Marcelo Madureira. Jacintão, ó, pessoal, você aqui é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E eu não tô falando aqui não, porque eu já falei isso várias vezes pra você. E um dos melhores jornalistas que eu já convivi, já trabalhei, e é um espelho pra mim na profissão, já falei isso pra ele também. Há muito tempo atrás já me deu dicas valiosas. Tá massageando meu ego. Não é essa. Tá querendo o Pix. Eu já te falei isso com câmera desligada, já te falei isso várias vezes. Porque é realmente uma pessoa fenomenal. Mas o Jacinto é um dos profissionais mais incríveis que eu já trabalhei, Jacinto. E conta pra gente como é que surge Jacinto Salviano para o jornalismo. Há muito tempo, hein? Há muito tempo e difícil, porque eu estava agora recente fazendo uma palestra na escola do meu filho sobre informação nas redes sociais. Imagina você falando para jovens de 15, 16 anos da importância de você saber quem é que está falando com você no seu feed. Então eu fui para a sala de aula para conversar com meninos de 15, 16 anos, para falar com eles um pouquinho da diferença entre você ler uma reportagem, ler um editorial, ler uma crônica. O que tem de diferente disso? Né? Imagina no meio daquilo tudo uma propaganda, um anúncio publicitário. Né? Então, para os meninos, eles não têm essa possibilidade, porque fica tudo misturado. E aí estava falando para eles como é que eu tinha começado na profissão. Como é que eu fui fazer jornalismo, né? Eu fazia economia na Universidade Federal de Viçosa. E a Universidade Federal estava em greve, uma atrás da outra. Tinha greve, ficava 3, 4 meses em greve, voltava, a gente terminava um semestre em 4 meses e começava a greve de novo. Aí um dia eu conversei com a minha mãe falou assim: ô meu filho, a PUC está com inscrição aberta para o vestibular, por que você não faz vestibular de novo? Eu falei assim: não, mas eu estou bem aqui em Viçosa. E estava mesmo. Mas com um monte de greve. Isso foi na quarta, numa sexta-feira eu liguei para ela e falei: mãe, pode fazer a inscrição aí para mim? Ela: meu filho, você quer para de manhã ou para de noite? Pensou ela: economia para de manhã ou economia para noite? Aí eu virei para ela e falei assim: não, faço para jornalismo. Ela falou assim: o quê? Mas é uma distância muito grande de uma coisa Você de nunca outra. falou de jornalismo? Eu falei assim: mãe, economia por economia eu continuo fazendo aqui, faço para jornalismo. Não me pergunte por quê. Eu não sei por quê. E eu passei, eu acho que na 8ª chamada. E fui para fazer jornalismo na PUC. Lá no jornalismo da PUC, 1992, a gente ocupou a reitoria da PUC, um movimento que começou no 6º período da publicidade e que vazou para o campus inteiro. E eu, naquele movimento, acabei sendo o líder do movimento espontâneo, porque tinha o movimento do DCE, que foi atropelado pelo movimento espontâneo. Então existia um movimento ali dentro da PUC, organizado em torno de um DCE, que foi atropelado por um movimento muito maior, espontâneo. Eu acabei ficando líder desse movimento espontâneo. E eu conheci a minha esposa. Ah, é? Você lá. No movimento? No movimento, na ocupação. Ela fazia arquitetura à tarde e eu jornalismo de manhã. A gente nunca teria se encontrado se não fosse a ocupação da PUC. Eu estava fazendo um discurso num palanque assim com, sei lá, 1000 alunos e falando sobre a necessidade de fazer o movimento e de engajamento. Já usava essa palavra em 1992. E aí, a hora que eu desci do palanque, ela virou para mim, parando assim, falei assim: aqui, eu tô precisando de você lá no curso de arquitetura. Aí eu falei: pra quê? Eu falei: porque lá ninguém quer aderir ao movimento. Você podia ir lá convencer as pessoas. Eu falei assim: que horas? Agora.
Aí a gente saiu do palanque do DCE e foi lá para o prédio da arquitetura. Nesse caminho acabou, né? A gente se conheceu ali e foi. E eu lembro de uma conversa com ela, sentado no gramado do DCE, ela me perguntou, por que você quer ser jornalista? E aí eu falei, eu quero ser jornalista porque eu quero escrever no caderno de política do JB. Então eu fui para a área do jornalismo, eu queria ser jornalista porque eu queria escrever no caderno de política do JB, porque eu achava que falando no caderno de política do JB, eu ia influenciar os rumos do meu país. Era um negócio grande. E eu nunca escrevi nenhuma linha para jornal, nesses 30 anos. Tinha sucursal aqui em Minas, o JB? Não sei, imagino que sim. Nessa época, 1992, imagino que sim. Devia ter sucursal do Globo, da Folha de São Paulo, da JB, da Veja, né? Imagino que sim. Mas o único jornal escrito assim que eu escrevi foi o jornal O Marco, da PUC. Né? Um jornal laboratório da PUC, chama o Marco. Na época eu era office boy de uma empresa de tubos e conexões, e eu estava passando na rua da Bahia, quando eu passei assim, tinha um Opala preto parado na porta do BDMG, e a placa de metal, aquele ferro fundido, Opala preto, escrito assim, Reitoria da Universidade Estadual de Minas Gerais, UENG. Aí eu falei assim, ué, nunca ouvi falar em Universidade do Estado de Minas Gerais? Como é que tem um carro já com placa, né, falando Reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais? Nesse momento eu olho assim, veio saindo um senhorzinho, baixinho, cabelinho branco, Aloysio Pimenta. Era reitor. Eu era office boy, estava indo num banco. Eu cheguei para esse senhor e perguntei, o senhor é que é o reitor da universidade? Ele, sou eu. Eu não sabia que tinha Universidade do Estado de Minas Gerais. Tem sim. Entra aqui, vamos lá para você conhecer. Eu entrei no Opala com a Aloysio Pimenta, no banco de trás com ele. Eu deixei de ir lá pagar a conta no banco para tubos e conexões, e o professor Aloysio Pimenta veio me falando sobre a importância da universidade para Minas Gerais, e foi falando, e me levou para a reitoria, para falar, olha, é isso aqui. Olha para você ver. Aí eu cheguei na segunda-feira, no outro dia, conversei com na época era o Maurício Lara, se não me engano, o professor Maurício Lara, o diretor de redação do jornal Marco, e escrevi uma reportagem sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais. E saiu. Imagino eu que saiu, que eu nem lembro mais se saiu, tem tanto tempo. Mas foi a única vez que eu escrevi. A partir desse momento, depois entrando na faculdade, meu caminho foi para a televisão a partir do primeiro para o segundo período. Eu estava muito mal numa disciplina chamada Teorias da Comunicação, com a professora chamada Sandra Tosta. Era para tomar bomba. Aí eu virei para ela e falei assim, professora, eu posso fazer uma reportagem no vestibular no final de semana para ser meu trabalho final? Ela olhou para mim assim, primeiro período, reportagem? Ela virou e falou assim, pode, vê lá se tem equipamento. Por mim tudo bem. Fui no laboratório de TV da PUC, reservei um equipamento, eu vou lembrar o nome do cinegrafista, e fui para a cobertura do vestibular da PUC, e eu não sabia o que fazer. Eu queria fazer uma reportagem. Eu comecei a entrevistar os alunos, eu tenho essa fita VHS até hoje lá em casa, sobre a família dinossauro. Se os alunos que estavam fazendo vestibular, se eles se identificavam com algum personagem da família dinossauro. O que eles viam ali, que representação. E fui fazendo em plano sequência sem saber o que era plano sequência. E apresentei, passei, e com essa fita VHS, com essa experiência que eu fiz no vestibular, eu botei ela debaixo do braço e fui para a TV Minas, para pedir estágio. E trabalhei uns 4 ou 5 meses na TV Minas, depois uma história, inclusive, boa, por causa dessa fita. Então eu cheguei na TV Minas com a fitinha VHS debaixo do braço, com a família dinossauro da cobertura do vestibular da PUC, e pedindo estágio. E eu chegava no departamento de jornalismo, nunca tinha vaga. E fui tantas vezes que uma vez um produtor chamado, se não me engano, Paulo Valadares, era produtor de um programa na TV Minas chamado Entrevista,
cujo diretor era um cineasta chamado Rafael Conde, e o apresentador não mais, não menos que Fernando Rocha. A produtora é Daniela Zupo. Olha que turma! Uhum. Um cineasta, Rafael Conde, Paulo Valadares, uma produtora chamada Daniela Zupo e o apresentador Fernando Rocha, o Rochinha. Uhum. Então, ele chegou para mim e falou assim, você já veio aqui algumas vezes, eu já, o que você está querendo? Um estágio. E não conseguiu não, né? Eu falei, ainda não. Mas quantas vezes você já veio aqui? Sei lá, umas 4 ou 5. Vem cá que você vai começar hoje. A Daniela Zupo estava de licença médica com uma gripe muito forte. Então não tinha produtor naquele dia. O Paulo precisava de ajuda para levar água e cafezinho para os entrevistados. Foi assim que eu comecei na televisão, efetivamente. Então tinha um programa Entrevista, eu levava água e cafezinho para os entrevistados e quem apresentava era o Fernando Rocha. Então eu levantava a plaquinha, faltam 5, faltam 4. Então meu começo da televisão foi com ninguém menos que Fernando Rocha, Daniela Zupo e Rafael Conde, cineasta até hoje, eu acho, e Paulo Valadares. Daí foi uma coisa emendando a outra. Você vê esse entorno todo é muito foda, né? Porque é uma coisa interessante. Eu estava lembrando disso. Eu, como estagiário da TV Minas, eu ganhava 250. Eu não lembro mais o que. Eu acho que já era reais. Quando que foi? 92? 93? 92 ou 93. É 94, né? Então não era nem real. Eu ganhava 250. E lembro de um cinegrafista, que era o cinegrafista de estúdio, do estúdio da TV Minas, que hoje é cinegrafista da Record, Wagner Mazagão. Um abraço para você, Wagner. Ele virava para mim e falava assim, Jacinto, você ganha 250, eu, como funcionário da TV Minas, eu ganho 200. Como é que pode você, estagiário, ganhar 250? E eu, funcionário da TV Minas, ganhar 200. Mas assim foi, a TV Minas foi importantíssima. Depois dali, do estágio da TV Minas, eu comecei a apresentar um programa no Canal 25, que era do Sérgio Adaide. Isso já foi em 1994. Quando foi em 95, eu voltei de novo para a TV Minas como repórter. Se não me engano, Marcos Ghiotti era do departamento de jornalismo. Na TV Minas? Na TV Minas. Eu comecei a fazer estágio lá. Foi meu professor na faculdade. E num domingo, uma banda famosa chamada Mamonas Assassinas, o avião deles caiu. Uhum. E aí eu fui fazer... Dia 3 de março. Acho que foi isso. Não vou lembrar. Eu sei que ali fui... Dia 2 de março. De 95? De 95. Acho que foi isso. 96. Eu sei que ali eu voltei para a TV Minas como repórter. Nesse dia? Ainda estagiário, porque eu formei em 98, 97 para 98. Uhum. Então a minha vida como jornalista, ela começou muito antes de formar. Né? É uma coisa que eu geralmente falo em sala de aula, depois virei professor, né, de telejornalismo, de teorias da comunicação. O aluno hoje de jornalismo e de qualquer outro curso que fica esperando formar para depois buscar o mercado, ele já foi, já perdeu o bonde. Então ele precisa, na própria graduação, já buscar o espaço dele. Então é muito importante todas as escolas, principalmente quando tem disciplinas práticas, como a nossa é uma disciplina muito prática, né? Que você tenha a teoria, sim, mas que você tenha contato com a prática o quanto antes possível, para que você forme e já esteja praticamente assim, já estou no mercado. Sobretudo que a teoria e a prática do jornalismo é uma distância muito grande, né, Jânio? Muito grande. Muito grande. Quando você chega lá no mercado, se você não tem uma experiência antes, você é engolido. Você não consegue oportunidade. Você não consegue oportunidade. Você tem que fazer o network bem antes, porque se você formar já... Agora, eu peguei viagem aqui no negócio aqui, Jacinto, que isso aqui pra mim foi muito interessante. A sua mãe te faz uma ligação, greve, tô bem, sua mãe te faz uma ligação, e de uma ligação de sua mãe, tem um curso que você é na 8ª chamada, e ali você já é politizado desde sempre. Daqui a pouco nós vamos falar de quem que ele é, tataraneto, que é impressionante. Você tá fazendo um discurso, você conhece sua esposa, um negócio... e aí vem Douglas primeiro, depois o Gabriel e depois o João Marcelo. E quanto tempo de casado? Vou fazer 32. Que doideira, hein, cara?
Que doideira. De uma conversa no telefone. Se aquela conversa no telefone não tivesse acontecido. Por isso é que eu acho, Marcelo, eu às vezes fico pensando a respeito disso, e eu lembro das minhas aulas lá de Fundamental 2, quando a gente começa a estudar Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Plutão, que Plutão nem é planeta mais, foi rebaixado, e que a gente vê, a imagem que eu guardo dessa época, era o Sol parado e os planetas girando em torno dele. Agora, recentemente eu vi uma imagem eu fiquei emocionado quando eu vi. Porque a imagem que a gente tem na formação de ensino fundamental é o do Sol parado e dos planetas. Só que o Sol não está parado, o Sol também está em movimento e levando os planetas junto. Numa precisão milimétrica, há milhares de anos. Essa precisão milimétrica que tem lá fora, tem aqui dentro também. Eu não tenho dúvida nenhuma. Esse aparente caos que a gente vive aqui é aparente. Porque as coisas estão muito arrumadinhas. Tudo arrumadinho. Nem um centímetro para lá, nem um centímetro para cá. Aí você vai me perguntar, eu já sinto fazer o livre-arbítrio. Tá aí, juntinho. É um componente disso tudo. Então, quando alguém decide lá em Viçosa falar, faz uma matrícula para mim, e tem alguém, minha mulher na época, ó, pra você ver que coisa engraçada, ela morava em Douros do Indaiá quando era pequena, terra do meu pai. Então muito provavelmente a gente já conviveu sem saber quem era um outro, lá em Douros do Indaiá. E aí o pai dela é transferido para Belo Horizonte, ela, do mesmo jeito que eu fiz economia antes de fazer jornalismo, ela fez engenharia antes de fazer arquitetura, e não gostou, e mudou, e foi para PUC, para tarde. Então, é uma sequência. Sabe, eu falei que acidente de avião não tem uma causa, tem um monte de causas que, acontecendo daquela forma, culminam no acidente. O acidente não é uma coisa fortuita com uma causa só. Tem um monte de coisa que colabora para que aquele acidente aconteça. A vida da gente também é assim. Então mexe uma peça aqui, e mexe outra peça ali, outra peça aqui, e opa, não tem como não ser assim. Não tem outra explicação. Mas você já acha que, vamos supor, o Jacinto de 2027, o lugar que o Jacinto de 2027 vai estar no dia 10 de fevereiro de 2027. Ano que vem. Daqui a exatamente um ano. Já está escrito, já sabe? Escrito não. Escrito não. Ou você acha que no meio do caminho você vai tomar uma decisão que vai alterar o dia 10 de certamente, fevereiro? Porque senão tem um livre-arbítrio. Existe uma margem de manobra. Tem um filme que eu gosto muito, eu não sei se vou lembrar o nome dele agora aqui, em inglês chama Adjustment Bureau. Agentes do Destino. Não sei se você já viu. Não. Vejam, se você está em casa, Agentes do Destino. Conta a história de um senador, um deputado americano que quer se candidatar a Senado, e ele não podia encontrar com uma pessoa, que se ele encontrasse com uma pessoa no ônibus em Nova York, a vida dele ia mudar completamente. Então os agentes do destino estavam ali para garantir que ele não se encontrasse com essa mulher. E aí tinha lá na agenda deles, todos os agentes do destino trabalham com uma agenda, óbvio. E aí o cara fala, tem que estar aqui 7 horas da manhã para poder impedir que o candidato a senador, interpretado pelo Matt Damon, não entrasse no ônibus. Aí o agente do destino fala, não, olha pro relógio, está faltando 5 minutos. Senta num banco da praça, e aí bate um solzinho assim, dá uma cochilada. A hora que ele dá aquele cochiladinho, sabe aquela cochiladinha de início de manhã? Ele dá aquela cochiladinha assim, quando vê o sol aparece. A hora que o sol aparece, ele toma aquele susto quando vê o Matt Damon tá entrando no ônibus, que ele não poderia entrar. E aí começa o caos, porque todos os agentes começam a tocar sirene em tudo quanto é canto, fala, saiu alguma coisa do combinado. É um filmaço. E tem um monte de representações do sol, tem um monte de símbolos escondidos no filme, aquele filme que você vê várias vezes para poder as peças se encaixarem. Eu sei que naquele momento em que o agente do destino dá uma cochilada,
o personagem tem a possibilidade de encontrar com a pessoa que ele não deveria encontrar, que estava escrito que ele não encontraria, e ele encontra. Então, acho que, além do livre-arbítrio, da minha possibilidade de falar isso eu não quero, ou isso eu quero muito, existe também, que ó, minha mãe fala muito assim, a gente tem planos para a vida, mas a vida também tem planos para a gente. Então é nessa mistura, nesse yin, nesse yang, das nossas querências e das querências da vida, é que a vida acontece. Então nem é o Sol parado com os planetas, porque o Sol também está em movimento, junto com os planetas, e que faz parte de um todo ainda maior, porque ele é só o sistema solar, que está dentro da Via Láctea, né? Que está dentro de outra coisa maior, Não tem nada solto, Marcelo. Nada solto. Só que tem o livre-arbítrio, você tem uma possibilidade, tem uma margem ali de manobra, né? Na administração pública a gente fala de princípio da discricionariedade. Então o administrador público, o agente público, ele tem uma margem, em alguns pontos ele pode, olha, você pode fazer isso ou isso, dentro da legalidade, da moralidade, né, dos princípios, se ainda tem uma margem. Essa margem é que eu chamo de livre-arbítrio para nós, para a nossa vida, né? Então a gente, no dia 10 de fevereiro de 2027, muito provavelmente já tem alguma coisa planejada, mas que eu também tenho poder sobre ela, para poder alterar, para poder confirmar, e senão não fazia sentido nenhum a gente estar aqui, para mim, não tem entendimento nenhum. Jacinto, de onde vem Jacinto Salviano? Onde você nasceu? Você é filho de quem? Como diz aqui em Minas, você é filho de quem? Eu sei que a sua mãe é uma figura muito importante, a sua mãe é muito fofinha, figuraça, né? Que ela teve na redação uma vez, achei ela muito fofinha. Assim. Dona Vina. Minha mãe é de Passa Quatro, no sul de Minas, filha de um fiscal do estado e de uma professora. Meu pai, filho de fazendeiro, lá em Douros, no Indaiá. Meu avô tinha fazenda de gado de leite e meu avô ganhava dinheiro comprando e vendendo gado, perto do quartel-geral de Douros, no Indaiá. E meu pai decide abandonar essa vida lá de fazendeiro dele, lá de filho de fazendeiro, e vir para Belo Horizonte, que é outra coisa. O meu avô foi transferido de Itamonte, se não me engano, para Sabará, um posto fiscal da Receita Estadual em Sabará, e eles saem do sul de Minas e vêm para cá. O meu pai decide vender as vaquinhas dele e vir para cá, para Belo Horizonte, para montar um restaurante no Barreiro. E meu avô decide morar no Barreiro. E perto do restaurante onde meu pai, né, veio para poder ganhar a vida. Então, acabou que proporcionou o encontro do meu pai com a minha mãe. Ali, no Barreiro. Então, mãe de Passa Quatro, pai de Douros no Indaiá, e eu nasci aqui em Belo Horizonte mesmo, eu nasci na Serra, no Hospital Evangélico. Então, sou do Serrão. Então, e vim de uma família, esse nome, meu pai chama Jacinto, também, Jacinto Salviano Filho, meu avô Jacinto Salviano de Faria, então só daqui pertinho tem o seu Jacintão, que é meu avô, o Cinto, que é meu pai, e eu o Cintinho. Só que se você pegar o livro, a família tem um livro muito grandão, que conta a história que você começou a falar, né, do Tiradentes. Eu sou da quinta geração de Tiradentes, né? Então, sou pentaneto de Tiradentes. Pentaneto de Tiradentes. Tá? Estou conversando nada mais, nada menos com pentaneto de Tiradentes. É interessante isso. E só uma curiosidade, eu fui descobrir isso como? Saímos para fazer uma matéria, não sei se você vai lembrar disso. Saímos para fazer uma matéria, eu e ele, e passamos na Praça Tiradentes, ele abre a janela e fala assim, benção, avô! Toda vez que eu passo na Avenida Afonso Pena e passo na Praça de Tiradentes, eu estou sozinho, ou eu estou com a equipe de reportagem, eu estou dentro do ônibus, não importa. Eu baixo o vidro e falo, benção, avô! Não tem como não ser, né? E eu tô assim, doido? O que é isso aí, gente? Aí, ele conta uma história. E aí eu fui ver, de fato, porque até esse momento, pra mim, era brincadeira. Era viagem sua e tal. Só que você, no dia da Polícia Militar, aniversário da Polícia Militar, você vai fazer uma reportagem e você fala. Eu falei assim, pô, cara, ali eu achei que era zoeira. Ele não vai fazer uma zoeira ao vivo. E aí você chega na redação e te pergunta, você me conta. O Tiradentes é patrono da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, né? Tá lá no braço de todo policial militar.
Mas do agora, Tiradentes. continua a sua história, que você tava, só essa curiosidade, você estava falando do livro. E aí, quando eu, na primeira vez que eu vi o livro, é um livro grossão, assim, não sei se chama, acho que é Troncos Coloniais Mineiros, que conta a história do Tiradentes, e conta a história toda, né? E eu, assim, nunca me interessei por isso. Depois que eu casei, quem se interessou pela história foi minha mulher, para poder contar para os meus filhos. Então, os meus meninos contavam na escola, os professores não acreditavam, vinham até a minha esposa, ou até a mim, para poder confirmar, e aí o que acontecia? Todo 21 de abril, a minha esposa ia para a escola deles para poder falar do Tiradentes, para poder contar como é que foi, né? Então esse livro, ele conta um pouquinho da história do Tiradentes, e a partir disso é que eu comecei, depois o Lucas Figueiredo também fez recontou uma parte da história do Tiradentes. Tiradentes é uma figura polêmica, no sentido de que tem muita coisa envolvida que a gente não sabe se foi história contada ou se aconteceu, né? O que é folclore na história do Tiradentes, o que não é folclore na história do Tiradentes. Eu sei que para minha família é uma coisa muito particular, né? Como se fosse falar de um avô mesmo, que de fato é, né? Natural seria a palavra? É uma coisa assim, as pessoas falam com muita naturalidade sobre um parente distante, um ancestral, que é famoso, né? Então, assim, aí tem um livro que conta, que tem a árvore genealógica que vai chegando até chegar no Tiradentes. E aí o que é interessante, e por isso que eu estou falando isso tudo, quando você pega esse livro e vai folheando o livro, a quantidade de Jacinto que tem no livro é de cair o queixo. Porque tem Antônio Jacinto, João Jacinto, tem Jacinta, Maria Antonieta Jacinta, tem Jacinto de tudo que você imaginar. Na minha família mais próxima, eu tenho um primo Jacinto, tenho outro primo da outra família, acho que cada um dos filhos do meu avô tem algum filho que também chama Jacinto. E meu pai, como era o filho mais novo, e eu, o primeiro neto, meu pai queria colocar Jacinto Salviano Neto. Mas um primo nasceu alguns meses antes e meu tio, outro, colocou Jacinto Salviano Neto. E aí meu pai teve que colocar o Y e o H depois do T para ficar diferente. E não colocou Neto, colocou o sobrenome da minha mãe, que é Gonçalves, né? E por que você nunca se interessou, Jacinto? Não sei. Por isso. Porque assim, não sei. É muito foda ser pentaneto do Tiradentes, velho. Eu ia já tirar onda desde os 10 anos de idade. É o que a minha mulher fala, não nesse sentido. Ela fala comigo assim, olha, é um negócio muito importante para você não dar essa importância. Você não dá essa importância. E por isso ela fez questão de estudar, de ler o livro, para poder passar para os meus filhos isso. Mas eu não sei se a proximidade, fala assim, é como se fosse assim... Tipo como se fosse o meu vô, que de fato não é, assim, é importante para mim, mas não é importante para a história de Minas Gerais. Então talvez vocês tratem a situação assim. Será que é isso? Talvez isso, né? Eu sei que numa época para trás, as pessoas não dão muita importância para isso, Marcelo. É o que eu penso, né? Por exemplo, você passa num viaduto fulano de tal, Praça... Você sabe quem foi Raul Soares? Não, acho que já soube um dia, mas a principal avenida de Belo Horizonte, a Avenida Afonso Pena. Quem foi Afonso Pena? Tem uma avenida em Belo Horizonte. A Avenida de Santos Dumont, essa a gente sabe, Santos Dumont é um cara que inventou o avião. Mas existem locais que a gente homenageia e que quem está chegando agora não quer nem saber a importância daquela pessoa, não quero nem saber quem foi Arão Reis, a importância dele para Belo Horizonte, que projeto que ele fez. As pessoas não estão interessadas efetivamente nisso, são poucas. Os historiadores, por saberem a importância de preservar a história, quem conhece a sua história tem capacidade de mudar o seu futuro. Não, mas eu já assim, mas tem uma diferencinha. Porque, vamos lá, nós temos feriado de Tiradentes. Nós não temos feriado de Afonso Pena. Talvez, eu entendo isso, já fui questionado, é a tese da minha mulher também, ela também me cobra exatamente nesse sentido. Mas assim, é como se fosse assim, eu não sei se eu vou saber te explicar o que eu penso a respeito direitinho, mas é como se fosse assim, o Tiradentes, eu acho que foi usado, eu tenho dúvida sobre a
a real importância dele, eu tenho dúvida, nem para mais ou para menos, não é essa a dúvida assim, não fez nada, não é isso não, é da real participação dele na história. E a história foi ontem, 1789 foi ontem. Né? A gente tem convivido com textos bíblicos, por exemplo, que é muito mais antigo que isso. No período histórico, considerando história do mundo, foi ontem. Ontem, 1789 foi ontem. Né? E ainda assim a gente não tem acesso efetivamente para saber assim, foi isso. As coisas que aconteceram ontem a gente não tem. A gente, ainda mais na política se fala muito, é muito mais importante a versão do fato do que o fato. Porque se faz uma narrativa, constrói-se uma narrativa em cima daquilo e você traz a história contada por quem vence. Entende? E aí, nesse sentido, eu sempre gostei muito de história, muito. Se você me perguntar hoje, assim, quais são as disciplinas que você mais gosta? Eu falo história e geografia. Então eu gosto muito da história e a história política. Né? Essa verve minha política que você já falou, pensou aí, talvez venha muito disso, do meu gosto pela história, a história do Brasil, a história política do Brasil, a história da formação econômica do Brasil é muito bonita. Né? Você pensar que as elites brasileiras chegavam para o Estado brasileiro e falavam, eu estou querendo produzir, mas não tem hidrelétrica, não tem energia elétrica, não tem infraestrutura. E aí o Estado brasileiro vai e faz a infraestrutura toda, monta a CSN, monta a Petrobras, dá infraestrutura para essa elite ganhar dinheiro, depois que está tudo arrumadinho, bonitinho, essa mesma elite vira e fala assim, mas o Estado não tem que ser dono disso não. Tá ruim, vamos privatizar. O Estado não tem que ser dono de telecomunicação, o Estado não tem que ser dono de Petrobras, não. O Estado não tem que ser dono da CSN e começa a privatizar. A mesma elite que falou que não podia ganhar dinheiro porque não tinha infraestrutura. Então isso me motiva, isso é legal ficar sabendo, eu gosto. Privatiza e começa a prestar um serviço ruim para poder ganhar dinheiro. Então assim, a gente está prestes aí a sacramentar a privatização da Copasa, né? Então é interessante perceber como é que foi o papel dos meios de comunicação nesse processo. Como é que foi o papel de todos os legislativos nesse processo. Eu tenho vontade de pegar isso e investigar para poder fazer uma reportagem profunda, escrever um livro a respeito disso, da privatização da Copasa. Como é que foi? E aí você vê, você começa a prestar mal o serviço para poder cair a qualidade do serviço, cair na qualidade do serviço, começa a reclamação, começando a reclamação, você justifica a privatização. Isso. É muito ruim mesmo, tem que privatizar. Literalmente colocado intencionalmente nesse patamar. E é feito assim, intencionalmente mesmo. Então isso me motiva. E mas parece, só para a gente continuar, porque esse assunto é interessante, parece que São Paulo, a resposta é negativa da privatização. Pois é. Então isso lá atrás, quando eu, por exemplo, via, eu não dava importância nenhuma ao 21 de abril enquanto estava lá no ensino médio, no ensino fundamental. Porque eu falava assim, não, ninguém... Primeiro que eu tinha um pouco de vergonha, talvez, das pessoas não acreditarem. Isso é neto de pentar, neto de tirar, ninguém é nada. Né? E segundo, das pessoas não terem realmente, saberem a importância de um cara que peitou pela primeira vez de forma contundente a coroa, o chefe. Status quo. Mas o que é que você não concorda no contexto histórico? Primeiro assim, eu não tenho... Eu li o livro da minha família, escuto, por exemplo, entrevistei a minha tia avó. Na época da Record, né? Na Record. Minha tia Jacira, trineta de Tiradentes, que foi, depois que o filho dela virou juiz, entrou com um processo contra a União para reconhecer a tia Jacira como trineta de Tiradentes. Teve que entrar na justiça. E o governo brasileiro reconheceu a tia Jacira como trineta de Tiradentes e dava para ela uma pensão de um salário mínimo. Porque ela era trineta de Tiradentes. Mas, em momento nenhum, nem a tia Jacira, nem ninguém da família, muito menos o filho dela, o Fábio, queria um salário mínimo, queria um reconhecimento. Olha, é realmente trineta do Tiradentes. Eu tive a oportunidade de conversar com ela e ela me contar, por exemplo, quem ainda não viu,
Veja, tá lá no meu canal do YouTube a entrevista que eu fiz com a tia Jacira e ela contando, por exemplo, o que aconteceu com a cabeça do Tiradentes que estava exposta em praça pública em Ouro Preto. Um padre pegou uma carroça, colocou 2 tonéis, um de vinho tinto, um de vinho branco, e combinou. Hora que tiver tantas horas da madrugada, você vai roubar a cabeça do Tiradentes, botar no tonel de vinho tinto e levar para quartel-geral. Enterrar em quartel-geral a cabeça de Tiradentes e nunca encontraram. História que foi passada de pai para filho na família. Que a gente nunca vai saber se é verdade, a menos que encontre em algum lugar a cabeça do Tiradentes enterrada nos arredores, em alguma fazenda de quartel-geral. Então isso ou seja, tem uma importância histórica que talvez assim, eu falo, eu não vou me envolver com isso porque a vontade é de pegar e escrever uma história contada por dentro, pela família. Hoje a gente não tem ninguém mais, quando a tia Jacira foi embora. A única coisa que eu tenho é essa entrevista com ela, que durou, sei lá, 8, 10 minutos na Record. Mas são histórias que vão ficando, né, Marcelo? Vão perdendo a importância nesse sentido. Muito mesmo por isso que eu falei contigo. A gente não quer nem saber quem foi Raul Soares, quem foi Arão Reis. Eu quero ganhar a vida, ganhar meu almoço agora e o jantar daqui a pouco e conseguir fechar minhas contas no final do mês, né? Hoje, assim, como é que foi essa infância aí? Foi uma infância de boa? Tranquilinho. Meu pai era comerciante, minha mãe comerciante. Na região do Barreiro, depois foi para a região do Eldorado. Meu pai morreu muito jovem. Meu pai morreu, tinha 35. Você tinha 35, ele? Meu pai tinha 35, Seu eu pai tinha tinha 9. 35, você tinha 9 anos. Tinha 9 anos. E aí minha mãe criou a gente sozinha. Como comerciante. E a gente começou a trabalhar muito cedo, né? Todo mundo. Irmã mais velha. E eu, né? E aí começamos a estudar. Uma infância de andar de bicicleta na rua, de jogar finca, né? Finca é aquela pedacinho de cabo de vassoura assim que você tem um prego na ponta, que você faz uma casinha, né? Você conhece finca? Eu já vi, mas bem brevemente. Pois é. Porque a minha infância já foi mais da bola, da bicicleta. A minha também foi bola, bicicleta, finca, estrear toco novo e tudo, soltar papagaio. Soltar papagaio. Uma infância tranquilinha, no Eldorado, em Contagem. E minha mãe mora lá até hoje, tá do mesmo jeitinho. Aí, vamos lá, você estuda, tem essa situação da economia, vem pro jornalismo, e aí você forma. Você forma, como que dá essa chegada na Globo? Pois é, eu fui depois que eu formei, antes de formar, eu passei pela TV Alterosa, onde eu fiz o meu primeiro vivo. Eu fui contratado pela TV Alterosa com essa mesma fita. A fita A fita de VHS da família Dinossauro. Da família Dinossauro? Pô, então essa é a fita da sua vida. E aí fui na TV Alterosa. Você já publicou isso no YouTube? Acho que essa não, porque eu acho que eu nunca tentei passar de VHS. Mas direto. dá pra passar. Tem. Publica pra eternizar, porque depois daí a pouco o trem estraga lá e tal. Enfim, vai. E com essa fita eu fui pra TV Alterosa e fui contratado por um cara, não sei se você conhece, chama Rodrigues Koralik. Conheço breve. Ele me levou para poder fazer a cobertura do vestibular pelo Promove, né? Acho que é Promove. Pré-vestibular Promove. E aí eu fui fazer meu vivo pela primeira vez. Era uma Kombi. Essa Kombi, quem era o dono da Kombi da TV Alterosa que fazia vivo, era uma unidade móvel que fazia vivo. Subia a anteninha assim, plugava com a Serra do Curral, né? Que doideira, né? Imagina só. Depois a gente conversa sobre isso. Depois a gente fala disso. Que é uma loucura. Era o Edson Burro Branco. E quem estava dirigindo era o Rodrigues Koralik. A primeira vez que esse microfone voltou para a Kombi, depois de um vivo, ele voltou assim, ó. Eu tremendo. No segundo eu já estava dando pirueta. No terceiro eu já estava assim, fazendo como se eu sempre tivesse feito isso a minha vida inteira. Né? Vivo. E quem faz vivo faz qualquer coisa. Só um parênteses, rapidinho. O meu primeiro vivo da vida foi com você. Você sabia disso? Não. Cruzeiro e Santos. O Álvaro viajou para fazer cobertura de vôlei e você apresentou. Sim. O Rafael falou assim, nossa, não tem quem faça o vivo. Eu falei, não, eu faço. E você nunca tinha feito? Eu nunca tinha feito, mas falei que já tinha feito. Aí, então vai lá. Aí eu fui. Só que isso foi tipo terça ou quarta.
Na quinta a voz foi embora, não sei de nervosismo, não sei o que foi, a voz foi embora, eu comecei a fazer gargarejo e tudo e tal. No domingo, no sábado, eu fui fazer o vivo. O Rafael falou que você tem 2 minutos. Eu fui 3, 4 minutos, arrumei um cara para imitar o Álvaro. E eu não sei Você tem isso gravado? Tem registrado? Tá no YouTube. É. Tá no YouTube. Bom, e aí, depois eu quero daí a ver. pouco me ligaram e falaram assim, velho, te achamos, acabou. Mas continuei. O vivo é muito importante, porque quem faz vivo faz qualquer outra coisa, né? E aí eu fiz essa cobertura ao vivo pela TV Alterosas, do vestibular, e logo em seguida foi a minha formatura, foi no semestre da formatura. Então tudo isso antes de formar. Aí formei, a primeira empresa que me abriu as portas foi a Band. O Peninha me chamou para fazer férias de uma repórter chamada Fernanda Agostinho. Só que com 20 dias que eu estava lá na Band, eu recebi um telefonema da Rede Manchete, Cássia Lage. Falou, senhor Jacinto, você não quer vir aqui para cá? Não, a gente tem uma oportunidade aqui, um repórter saiu, foi para São Paulo e a gente recebeu uma indicação que acho que você vai gostar. E era para ganhar 4 vezes mais que eu ganhava na Band. E eu tinha ido para a Band para fazer 3 meses de férias. Aí fiz um só. Tô devendo para a Band, preciso voltar para a Band para acabar. E aí fui para a Manchete. Na Manchete eu fiquei até fechar, porque a Manchete começou a atrasar salário, eu fiz a mesma coisa. Peguei uma fitinha do braço, só que já era Betacam. Uhum. E bati na porta da Globo. Ó, sou repórter da Rede Manchete. E quem estava na Globo como diretor de jornalismo era Nereide Beirão, que já tinha trabalhado na Manchete. Então não conhecia a realidade da Manchete. Pegou minha fitinha e falou assim, olha, hoje eu não tenho nada para você, mas eu tenho férias mês que vem, você topa? Eu falei, claro que eu topo. E aí fui fazer férias na TV Globo. Era para ser 1 mês, foram 3. E quando as férias acabaram, acabou aparecendo a oportunidade e aí eu fiquei. Fiquei na Globo, fiquei lá 99, 2000, 2001, fazendo um monte de matérias boas, investigativas, matérias de repercussão. E aí eu dei uma cansada. Que a gente chama de geral, né? E fui fazer esporte. Fui para Alterosa Esporte. Eu saí da Globo, fui para Alterosa, a Globo foi lá e pegou o Dada Maravilha e levou para Globo. Então foi uma troca. Foi nessa época na mesma semana. Eu saí num dia, no outro dia a gente encontrou assim no corredor. E aí fiquei na TV Alterosa 2001, 2002 e 2003. Quando o Cruzeiro ganhou tudo em 2003. Fazendo Alterosa Esporte, estava me divertindo, né? Foram 3 anos na TV Alterosa fazendo Alterosa Esporte, assim, que eu às vezes eu tinha que voltar correndo para casa porque eu tinha esquecido de fazer barba. De tão tranquilo, de tão natural que era. Uhum. Você ia trabalhar assim, gente, não fiz barba. Não aconteceu nenhuma nem 2 vezes, não. E voltava, fazia barba correndo para ir para a TV. Aí da TV Alterosa fui para Record. Da Record eu fui para a Rádio Globo. 2005. Fui para poder fazer participação num programa de rede chamado Show do Antônio Carlos. Um programa de rede nacional da Rádio Globo. E eu era a voz de Minas Gerais nesse programa. Lá eu ganhei o apelido de Jajá, desse Antônio Carlos. Essa participação era reportagem, algum assunto que você ia trazer aqui? Ficava no estúdio, né? E dava a notícia de Belo Horizonte para o Brasil inteiro dentro desse programa chamado Show do Antônio Carlos. E eles me convidaram para assumir o Globo Cidade. Tinha um apresentador lá no Globo Cidade que saiu, acho que é Paulo Sérgio que ele chamava. E aí me perguntaram, você quer assumir o Globo Cidade? Eu falei, claro que eu quero. E aí eu fiquei na Rádio Globo 7 anos. No 2º ano de Rádio Globo, o pessoal da TV Globo me chamou de novo para fazer o Globo Esporte. E aí, nessa época, eu estava dando aula na Estácio de Sá. Então, de manhã eu estava fazendo o Globo Esporte, à tarde eu estava na Rádio Globo e à noite dando aula. Só faltava madrugada para trabalhar. Trabalhei muito nessa época, 2005, 2006, 2007. Você já tinha filho, né? Já tinha 2, né? Já tinha 2. 2 filhos, tinha o Douglas e o Gabriel. Nós vamos conversar sobre isso também. E aí depois, em 2008, voltei para a Record para apresentar um programa, um telejornal de manhã que chamava MG no Ar, que depois foi apresentado pelo Eduardo Costa. Uhum. E então, em 2008, eu voltei para a Record.
Quando foi em 2012, eu estava na rádio e dando aula no Pitágoras. Na quinta-feira, no mês de julho, eu fui mandado embora da rádio. Na sexta, eu fui mandado embora do Pitágoras. Assim, do nada. Tum, tum. E aí eu falei assim, agora o que eu vou fazer, né? Aí fiquei 7 anos em período sabático. Geralmente é 1 ano que você fica, né? Foram 7 anos que eu falava assim, não, me aposentei, não quero ser jornalista. Mas tava cansado? Eu falava assim, já deu o que tinha que dar. Vou fazer outra coisa. E fui mesmo fazer outra coisa. Montou uma escola, não foi? Uma escola associativista, sem fins lucrativos, que a gente mais gastava. Mas foi uma experiência muito boa. Mas muito, imagina, se montar uma escola que é verdadeiramente o sentido mesmo da educação. Então, a maioria das escolas, para não falar todas particulares, você paga, entrega seu filho na porta, 7 horas da manhã ou 1 hora da tarde, e pega ele de volta. O fato de você estar assinando um cheque, que nem se assina mais o cheque, você faz o Pix hoje. Você simplesmente fala assim, cuida do meu filho aí para mim. Durante essas 4h30. E eu te pago uma recompensa, uma mensalidade. Quando um grupo de pais, foram 5 famílias, esse grupo se reuniu para poder abrir essa escola, uma escola orientada pela pedagogia Waldorf. Esse grupo de pais, para montar essa escola, as escolas Waldorf são assim, não tem fins lucrativos e é uma associação. Então os pais administram a escola, contratam os professores e a escola funciona. Então não tem um dono com o objetivo de ter lucro. Tem um grupo de pais que quer a melhor educação para os filhos, com o currículo de uma pedagogia que já é centenária. Né? Então, e além, a escola é diferente, por quê? Porque, primeiro, que não tem fins lucrativos, não tem ninguém querendo ganhar dinheiro, muito antes pelo contrário, a gente põe muito mais do que se tivesse numa escola particular. Você gasta mais do que sua mensalidade, porque tem um princípio de que quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos e quem não pode não paga. Esse é o princípio da escola. Então, para você ter uma ideia, a gente fundou a escola com 2 alunos, meu filho, João Marcelo, e mais um. Então a gente tinha uma estrutura muito grande, tinha 6 salas de aula, 6 professores para 2 alunos. Porque a gente acreditava que a escola ia... A gente está montando uma escola para um grupo maior de pessoas. Tanto é que desse grupo de 5, só 2 famílias realmente precisavam da escola, que eram eu mais uma família. Essas outras 3 famílias, os meninos só iam precisar da escola daqui a 3, 4, 5 anos depois. Olha que coisa legal isso. Pessoas que estão dispostas a doar tempo e dinheiro para que o filho, daqui a 3, 4 anos, possa usufruir daquela escola. Essas 3 famílias aqui para mim foram visionárias. Eu precisava da escola para meu filho, porque eu não queria vir para Belo Horizonte para poder dar escola para ele. Não queria vir trazer para cá, para Belo Horizonte, né? Então eu tinha uma justificativa. Meu filho, eu quero uma escola para meu filho. Tá aqui, se não tiver, vou ter que ir para Belo Horizonte. Então eu queria muito. Mas essas outras 3 famílias não. Doaram tempo e dinheiro para que os filhos pudessem estudar tempos depois. Então esse período que eu fiquei, Marcelo, 7 anos contados, parece que na folhinha. De julho, não foi por quê? Julho de 2012, quando foi maio de 2019, a escola já estava caminhando, já tinha até lista de espera para poder entrar na escola. A escola rodou, bombou, está lá hoje com mais de, 200 alunos. Continua pela pedagogia Waldorf, uma associação de pais sem fins lucrativos e linda escola. Aracê Escola, que chama, fica no Vale do Sol, em Nova Lima. Então, 7 anos depois, em maio, um domingo, eu viro para minha mulher e falo assim, vou voltar a trabalhar. Ela arregala 2 olhões assim e fala, como assim voltar a trabalhar? Você não está trabalhando? Porque a escola consome muita gente, né? Eu falei, não, vou voltar para o mercado, vou ser jornalista. Você tem certeza? Eu tenho. Isso foi um negócio antes de você falar com ela, que você veio refletindo, vai batendo a saudadezinha, ou foi assim, tum, vou voltar. Vou voltar.
Eu tinha passado num concurso público em primeiro lugar, na Defensoria Pública da União, DPU, e nunca me chamaram. Um concurso que a Defensoria Pública da União fez sem ter cargo aprovado em lei. Não existia a carreira de apoio da Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União ainda assim fez um concurso público e depois não pôde chamar ninguém. E aí depois que eu passei em primeiro lugar, eu falei assim, vão me chamar. Fiquei tranquilo. E nada. E aí o negócio foi apertando, porque estava fazendo 7 anos, né, que não estava trabalhando, né? Aquela coisa de ganhar dinheiro mesmo, não estava. E eu virei para ela e falei assim, vou voltar a trabalhar. Aí ela, como assim? Não, vou voltar para o mercado. Como assim? Vou ser jornalista de novo. Tem certeza? Tem. Na segunda-feira, eu tive na Rádio 98. Não passei da portaria. Na terça eu fui na Rádio Super. Fui recebido, joia. Encontrei com um amigo lá, que falou comigo assim, vai na Itatiaia. Eu falei assim, não vou não. Nunca não sei nem onde fica Itatiaia. Não vou lá não. Eu quero voltar pra TV. Aí ele tá, por que você veio aqui na rádio então se você quer voltar pra TV? Não vou na Itatiaia não. Quando foi no outro dia, 9 horas da manhã, eu peguei o telefone e liguei para ele, meu amigo Fernando Viola, operador de rádio. Botei a fotinha da fachada da Rádio Itatiaia. Viola, tô aqui na Itatiaia. E eu queria falar com o Emanuel Carneiro. E aí cheguei lá, não sei se você lembra da Rádio Itatiaia na Rua Bonfim. Lembro. Fica assim uma pessoa que é o porteiro. Eu cheguei para ele e falei assim, eu queria falar com o seu Emanuel Carneiro. Aí ele olhou para mim assim, você marcou com quem? Eu falei, não marquei não. Só vim mesmo. Eu só vim, pessoal, eu sou jornalista, estou procurando trabalho. Ele falou, não, mas você tinha que marcar com alguém, você não vai conseguir falar com o Emanuel Carneiro. E ameaçou pegar no telefone. E voltou e falou, você precisa marcar. Aí vem chegando o Cláudio Rezende, repórter que cobre o Atlético. E o Cláudio Rezende tinha trabalhado comigo na Rádio Globo. Ô, Jacinto, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim aqui tentar falar com o Emanuel Carneiro. Tô querendo trabalhar aqui na Rádio Itatiaia, tem vaga? O Cláudio é muito tímido, né? Quem conhece o Cláudio sabe, ele é muito tímido, assim, fica vermelho. Pode ser que tenha. Aí vem chegando o Júnior Brasil, que era comentarista da rádio, que tinha sido aluno meu na Estácio de Sá. Ô, Jacinto, professor, o que você está fazendo? Tô querendo trabalhar aí com vocês. Aí o Júnior, quando chega o Júnior, já com o Cláudio do meu lado, o porteiro pega o telefone e liga para alguém. Só, tá aqui embaixo, Jacinto e tal. Aí ele desligou o telefone e falou assim, olha, o seu Emanuel não tá aí não, mas a Úrsula vai te atender. Aí eu subi. O Cláudio Rezende foi pro programa de esporte que estava começando, 11 horas da manhã. 11h30. 11h30? Isso. Eu esqueci o nome do apresentador. A hora que eu passei pela porta... Era o Léo Figueiredo na época? Não, era o... Ele era na... Milton Naves. Eu acho que ele já faleceu, se eu não estou enganado. Acho que... Eu passando pela porta do estúdio, o Milton Naves estava no intervalo, me viu, me chamou. A hora que eu entro, o Álvaro Damião estava saindo. Ô, Jacinto, você está fazendo aqui? Vim aqui conversar com o Emanuel Carneiro. Eu sento e começo a ver, participar assim, né? Tinha uma arquibancadazinha lá, não sei se você sabe. E vejo, a hora que acaba o programa é que eu vou lá conversar com a Úrsula. A hora que eu tô saindo, eu encontro de novo com o Álvaro. Aí o Álvaro fala comigo assim, Jacinto, você veio aqui vim aqui para poder conversar com o Emanuel Carneiro, mas ele não tá aí, eu não marquei com ninguém, vou conversar com a Úrsula. Ele vira para mim e fala assim, eu vou começar um programa na TV Alterosa, eu acho que ele é sua cara, você topa? Eu falei, topo, claro que eu topo. E aí, uma semana depois... Tava no ar. Não, no ar não, a gente demorou um pouquinho. A gente não fez piloto, eu não lembro de piloto, mas assim, sei que alguns dias depois já estava já acertada a palavrada e já com data para poder começar. Então foram 7 anos que eu tinha que ter, voltando àquela no início da nossa conversa, das coisas são muito arrumadinhas, eu precisava desse tempo, porque se eu não tivesse esse tempo, eu não teria contribuído para a criação dessa escola. Então eu ajudei essa escola. Sobretudo porque não tem justificativa, que entra no seu argumento, não tem justificativa nenhuma se ser demitido de um lugar. Você tem 2 empregos. Tem um amigo que fala que quando você tem 2, na verdade você tem 1. Quando você tem 1, você não tem nenhum. Você foi demitido em um dia de um e no outro dia no outro. Eu lembro que a professora Lorenza, do Pitágoras, estava de férias já.
Ela virou para mim e falou assim, Jacinto, eu preciso te mandar embora. Eu falei, como assim, Lorenza? Porque eu não posso te mandar embora hoje. Então eu tenho que te mandar embora e ainda vai ser com data retroativa. Ué, então se você precisa que eu vou falar que não, foi assim. Então eu já tinha sido mandado embora da Globo na quinta-feira, se não me engano, 12 de julho, acho. Mas na quinta-feira. Na sexta, a Lorenza me liga e fala, preciso te mandar embora. Você imagina o chefe te ligar, preciso te mandar embora e com data retroativa ainda, porque era na data, no dia 12 de julho, já não podia mandar ninguém embora, mas que já estava de férias. Então você não pode mandar embora uma pessoa de férias. Então eu fui mandado embora, sei lá, no mês de junho, né? É interessante pensar isso. Que isso? Foi assim. Que Então, loucura. tinha mesmo a motivação e depois, e aí a gente não entende, porque enquanto as coisas estão acontecendo, você não entende. Você vai entender lá na frente. Olha só, se eu tivesse... Eu não ia ter tempo. Imagina, trabalhando em 2, 3 lugares, você vai ter tempo de fundar uma escola, se envolver a ponto de... Não tem jeito. Então, precisava mesmo me tirar desse lugar que eu estava para poder fazer uma outra coisa. E a vida faz isso. Vem cá. Fica aqui para mim. Preciso de você aqui agora. Daqui a pouco você volta. Daqui a pouco você volta. É assim que as coisas funcionam. Ô Jacinto, nessa época que você estava trabalhando de manhã, de tarde, de noite, você disse que já tinha 2 filhos. 2. Que é uma crueldade absurda, né? Que a vida faz também, né, velho? Eu tô passando por isso hoje, eu tenho 3 filhos. Eu trabalho de manhã, trabalho de tarde, trabalho muito. E você chega em casa, você quer dar atenção, você tem pouco tempo, você não dá conta. É uma crueldade que a vida faz. Né? Foram 2 anos muito intensos. Eu tenho um amigo meu até hoje, cinegrafista da TV Globo, chama Geraldo Capreta. E ele lembra, especificamente de uma vez, que eu voltei para a redação chorando, porque ele falou comigo, ele estava sentado no banco da frente, eu no banco de trás, e ele falando que a vida passa muito rápido, que eu não ia ver meus filhos iam crescer muito rápido, e eu lá atrás, eu comecei a pensar, gente, eu estou trabalhando em 3 lugares, eu não estou dando conta de ver os meninos, e de repente eu estava chorando no banco de trás, né? Quem é jornalista e trabalha na rua, a equipe que aquela pessoa trabalha, você convive mais com aquelas pessoas do que a sua família. Então você cria relações de amizade ali muito intensas. E eu lembro desse dia do Capreta, que ele, toda vez que me encontra, ele me lembra disso às vezes, né? Foi um período muito difícil, que eu trabalhei muito, né? Você se cobra hoje por isso? Sim, cobro, nossa. Você se cobra? Cobro porque... É um tempo, no direito a gente chama de prazo precluso. Você tem um prazo para você recorrer de um processo. Se você perdeu aquele prazo, não adianta você chorar, não adianta você beijar a boca do juiz, porque acabou o prazo. Não tem como voltar atrás. Você não volta mais. Então você não volta mais para poder ver o seu filho sentadinho na cadeirinha para poder almoçar. Você não volta. Entende? Mas e aí, o que a gente faz? Aconteceu, bola pra frente. Pra trás você não muda mais. O que você muda pra trás na sua vida? Não muda mais nada. É pensar pra frente. Pensar pra frente. E é por isso que tem muita gente que fala que neto é bom porque é filho dobrado, porque você vem com aquela... que tem muita gente que tem uma culpa muito grande por ter trabalhado muito, e aí realiza no neto. Porque quando chega o neto, quando os netos chegam, você está numa condição econômica mais tranquila, você já não trabalha tanto, já tem uma outra cabeça e fala, opa, deixa eu aproveitar agora. Mas dava para ter sido feito diferente? Se eu tivesse com a idade que eu tô hoje lá atrás, eu teria falado, não vou não, obrigado, viu? Quando o Guilherme Mendes entrou com o Marcos Ghiotti para poder falar, Jacinto, estão querendo que você vá para o Globo Esporte, você topa? Eu ia falar, não, obrigado, não quero. Eu vou cuidar da minha família. Mas era a realização profissional baita, Jacinto. Mas o Marcelo, eu já tinha trabalhado na TV Globo, né? Já tinha trabalhado na TV Alterosa. Já tinha, inclusive, na TV Alterosa, a gente batia no MGTV segunda e quinta-feira e empatava terça, quarta e sexta. Você imagina uma televisão pequenininha, comparada ao poderio da TV Globo, batendo. Era MGTV de Arthur Almeida e Isabelle Scalabrini. E a gente sabia que batia neles no dia, porque o Ibope chegava pra gente no outro dia. No dia a gente sabia se ia ganhar da Globo ou se não ia. Porque a gente acabava a Alterosa Esporte e saía na rua pra fazer, a gente trabalhava à tarde, saía na rua, o motorista de ônibus dava notícia. O cara do lado parava e falava. Então por esse feedback a gente sabia, batemos na Globo ontem de novo. Então foi um período muito intenso.
Eu saí da TV Globo, era um repórter de 15. E fui para a TV Alterosa, era eu e Adriano Spinelli. Então minha exposição foi assim, vup! Uma exposição muito grande. Então essa realização Já tinha acontecido. já tinha. E eu vou te falar por que eu voltei para a TV Globo. Porque eu imaginava que eu nunca voltaria para a TV Globo. Porque eu pedi demissão. Olha que interessante. A Manchete eu saí pedindo rescisão indireta. Porque eles não passaram a não pagar salário. 3 meses eu fui para a Globo. Na TV Globo eu pedi demissão e fui para a TV Alterosa. Na TV Alterosa eu pedi demissão e fui para a Record. Na Record eu pedi demissão e fui para a Rádio Globo. Aí eu imaginava que... Pô, você tem coragem? Quantos profissionais que tem coragem de pedir demissão da Globo? Ah, o cara tem que ser brabo. Ele tem que estar com muita vontade, tem que estar muito decidido. E eu estava começando a minha carreira, eu estava com 31 anos, fazendo matérias de repercussão, que eu ia para o Bom Dia Brasil, para o Jornal Hoje, para o Jornal da Globo, e tudo que eu fazia, pegava um repórter de rede, pegava tudo que eu tinha investigado, fazia uma passagem e ia para o Jornal Nacional. E não foi uma nem 2 vezes, não. De casos de sequência. Que eu falei, olha, tô cansei, não quero fazer isso aqui. E com promessa de receber aumento. E o aumento não chegava. Eu falei, não, eu vou embora. E fui embora. Então, nesse momento, quando chega o Guilherme Mendes e o Marcos Ghiotti para poder falar, olha, estão querendo que você vá fazer o Globo Esporte de manhã, você topa? Aí o Ghiotti falou assim, ó, o Jacinto tem que estar aqui todo dia 1h da tarde, você pode fazer o que você quiser com ele no Globo Esporte, mas 1h da tarde ele tem que estar aqui para dar boa tarde. Aí o Guilherme Mendes falou, tudo bem. Ali eu poderia ter falado, não, obrigado, já trabalhei na TV Globo e eu já sei como é que funciona e eu não quero voltar para lá. Mas eu achava que eles nunca iam me querer de volta. Por eu ter pedido demissão. Você não quis trabalhar aqui, por que você quer voltar? Não quero, não. E aí quando me chamam de volta, eu falei, poxa, que legal. Né? É sinal que as portas ficaram abertas. Mesmo eu tendo pedido demissão, as portas ficaram abertas. É sinal que eu sou um bom profissional, porque senão não ia me querer. Você pode ter um bom profissional que fala, não, o cara já pediu demissão aqui, não quero ir mais não. Ainda assim me chamaram. Então talvez por isso eu tenha topado. E foi muito bom, exatamente por isso. E aí quando eu fui, interessante, eu trabalhava em 3 lugares, Globo Esporte, Rádio Globo e dando aula à noite. Aí o povo da Globo Minas falou assim, Jacinto, a gente queria que você ficasse, porque a gente quer que você faça o Campeonato Brasileiro, que você vai ter que viajar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, que legal, obrigado. Eu achei que vocês nem iam me chamar, já estou feliz só de vocês terem me chamado. Achava que vocês nunca iam me chamar. E agora querem que eu fique? Que maravilha, que bom. E como é que vai ser o salário? Não é o mesmo. Eu trabalho em 3 lugares. Eu vou passar a trabalhar um só, ganhando só de um, eu não dou conta. Não faz sentido. Eu deixar de... né? Vamos colocar 2. Eu estou trocando 2 por 1. Se eu contar que esse aqui vai acabar, não, já que você não quer ficar, né? E aí falei, não, então obrigado. E aí falei, não, pra Globo de novo. Não, obrigado, eu não quero. Né? Se for para poder ganhar a mesma coisa que eu ganho, eu continuo fazendo o que eu estou fazendo. Trabalhando na rádio todo dia, de segunda a sexta. Olha que maravilha. Segunda a sexta, de 1 às 6 da tarde, 5 horas por dia. Sábado e domingo, tranquilinho, sem compromisso. Hora para chegar, hora para sair. Um lugar fantástico. A Rádio Globo foi o melhor lugar que eu já trabalhei na minha vida. Como é que troca isso por uma rotina que a gente sabe? Um dia você está às 7 da manhã, outro dia você está às 6 da tarde, outro dia você pega meia-noite, um dia você está em Porto Alegre, no outro dia você está em São Paulo, no outro dia você está em Brasília. Trocar isso por uma rotina tranquilinha, com 2 filhos, você fala, não, eu vou ficar aqui. Então, foi bom ter voltado, foi ótimo, agradeci muito ter voltado, e poderia já nesse momento falar, não quero, e não falei, mas depois falei, não, obrigado, eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo então. Mas, naquele momento, tinha importância financeira? Você precisava da grana dos 3 empregos? Não. Pra fazer um pezinho de meia? Foi quando eu fiz. Foi quando eu fiz. Que é importante ter também. Foi quando eu fiz, claro. Né? Não precisaria. Porque acho que a gente jornalista é igual o jogador de futebol, Marcelo.
Tem 2 ou 3 que ganham muito bem. Uhum. E tem muitos que ganham muito mal. Legal. A maioria ganha muito E pouquinho. se não trabalhar em 2 Aí você tem que trabalhar em 2 lugares, 3 lugares às vezes. Então foi a hora que eu fiz um pezinho de meia. Né? Então para isso, melhor um pouquinho. para isso serviu. Mas não vale a eu hoje não faria de novo, não. 3 lugares. Mas 2 faria. Talvez sim. Chegando à noite, dando tempo. É porque eu tô hoje, falando pra mim. Só que hoje, olha pra você ver. O meu filho mais velho já casou e tá longe, já vive a vida dele. Nos 7 anos que você passou do intervalo, os 3 estavam em casa? Tava em casa. Os 3? Os 3. O mais novo, a escola foi em função dele. A escola foi pra ele, né? Uhum. Pro João Marcelo. E os outros 2 em casa, pré-adolescentes, né? O meu mais velho já... Então foi a oportunidade também que a vida te deu de ficar com ele, sim. De curtir ele. Sim. Ia pro clube, ficava tarde, buscava na escola, levava. Pô, mas então essa cobrança tem que ter dado uma aliviada, Jacinto. A cobrança em mim? Sua? Sim, pra você mesmo? em cima de mim, sim. Porque eu vi que o olho encheu d'água aí. Mas num outro momento, né? Naquele momento lá atrás que eu trabalhava em 3 lugares, eles estavam com 2005, estavam um com 8 e o outro com 11. E você não os via acordado praticamente. Você saía, estava dormindo. E voltava, estava dormindo. Então esse todo período, dia. todo dia. E às vezes tinha plantão no final de semana. Sim. Né, do esporte. Então foi um período muito difícil nesse sentido. Eles eram ainda pequenos, né? E não me viam. Né? E aí logo depois veio o João Marcelo. Aí as coisas já começaram a ficar... Já não estava trabalhando mais em 3 lugares, eram só 2. Né? Estava na rádio e dando aula no Pitágoras. Fala dos seus filhos pra mim, Jacinto. 3 figuraças. 3 figuraças que toda vez que alguém chega para elogiar os meus filhos, eu falo assim, eu não tenho culpa de nada. Eu não tenho nada meu aí. Claro que tem. Mas é muito mais no sentido de não atrapalhar, né? Do que... filho a gente ensina pelo exemplo, Marcelo. A gente não ensina com falação, a gente muito menos batendo. Filho aprende vendo o pai fazer, vendo a mãe fazer, vendo o jeito que o pai faz, o jeito que a mãe faz. Eles aprendem com espelhamento. Uhum. Né? Então só a presença do pai, a presença da mãe já é suficiente para poder formar caráter, formar tudo. Né? O trabalho que a gente, enquanto pai, tem é o de não atrapalhar. Porque você pode atrapalhar. Uhum. E a minha mulher, depois que a gente casou grávido, ela decidiu não trabalhar. Ela fala, eu vou ser mãe. Então ela formou e continuou sendo mãe. Então eu trabalhava e ela cuidou. Ela que levava para a escola e voltava, fazia para casa, se envolvia com os trabalhos de escola. Por uma decisão dela, ela pegou a carreira dela de arquiteta, recém-formada, e falou, não quero, eu quero primeiro ser mãe. Quantas mulheres têm essa coragem hoje? Né? E aí, abrindo mão de coisas que para ela, imagino que não tenha feito falta. Viagem, salão de beleza, roupa, a casa bonitinha. Para ela não tinha a menor importância, nunca teve isso, nunca teve importância. Ela queria estar perto dos filhos dela e acompanhando. Ela falava comigo assim, você imagina, eu vou trabalhar, eu vou deixar o Douglas com quem? Eu vou deixar o Gabriel com quem? Eu não tenho coragem de deixar eles com empregada. E aí quando os meninos estavam mais grandinhos, ela fez um concurso público. E hoje é arquiteta, concursada, e tem a vida profissional dela, com os meninos já grandes, né? Já no outro patamar. Então foi uma combinação. Eu trabalhei muito, né? Mas eu tinha um apoio em casa. E ela também deixou de trabalhar, mas tinha um apoio meu, né? Trabalhando como provedor. Então foi uma junção, né? de propósitos, sem combinar. Não combinamos. Aliás, quem casa grávida não combinou nada, né? Mas foi mais ou menos isso. O mais velho faz o quê? Porque você me falou uma vez, e é exatamente o que acontece na sua casa, segundo você. Que o mais velho, ele tenta ser o pai, tenta ser o espelho do pai. O mais novo tenta ser o mais velho, não consegue, fica meio... É um negócio interessante. E o mais novo, eu esqueci. O meu mais velho, ele, quando a gente descobriu que estava grávido do João Marcelo, do terceiro filho,
Ele tinha 14. Ele tinha 14 e o Gabriel 11. O Douglas com 14 e o Gabriel com 11. Eu lembro a gente no laboratório pegando o resultado, e quando ele viu que era positivo, que ele ia ter mais um irmão, ele virou pra gente no alto dos 14 anos dele, olhando pro pai e pra mãe e falou: vocês ficaram doidos? Vocês não têm responsabilidade, não? Ele falou assim. Imagina um garoto de 14 anos que vira pros pais, os pais comunicando que ele vai ter mais um irmão, e porque ele via as contas lá em casa sempre foram muito justinhas. Né? As coisas sempre muito contadinhas. Então ele via aquela, né, estudaram sempre escolas muito boas, tinham o que precisava ter, mas tudo muito contadinho. Então ele sabia que estava tudo muito contadinho, porque já percebia que estava tudo muito contadinho, e de repente ele vai ter mais um irmão, quem vai pagar a escola pro terceiro irmão? Então ele falou, vocês não têm responsabilidade, a palavra foi essa mesmo, vocês não têm responsabilidade não? E aí o filho mais novo, o Gabriel, ficou felizão. Então ficou o Douglas chamando a nossa atenção e o Gabriel comemorando que ia ter mais um filho, que ele queria. Queria ter mais um irmão, né? Então, foi muito interessante isso, lembramos disso para trás, porque o meu filho mais velho acabou de ter filho agora, acabei de virar avô agora, tem 3 semanas. 3 semanas que ganhamos o Arthur, que é o netinho que chegou. E agora o Douglas está experimentando o lado de ser pai, né? Que é muito legal. Então o Douglas, ele tá onde? Ele tá em São Paulo? Tá nos Estados Unidos. O Valdir tinha me falado que tá nos Estados Unidos. Ele foi para lá para poder fazer um curso. Ele trabalha num banco. Ele formou em engenharia aeroespacial. E aí, quando ele estava indo para aquela empresa de aeronáutica lá em São José dos Campos, a empresa começou a demitir. Como é que chama a empresa lá? Esqueci. Embraer. A Embraer começou a demitir. Ele falou, pai, eu vou arrumar outra coisa. E começou a fazer teste, até que passou no Banco Itaú. Começou a trabalhar no Banco Itaú e o Itaú mandou ele para os Estados Unidos para fazer curso na área de finanças. Então ele está lá, está estudando, tá formando agora, e como casou, a mulher foi também, e eles acabaram tendo filho lá, escapuliu um lá, o Arthur chegou, tem 3 semanas. Então o Douglas está lá nos Estados Unidos, o Gabriel formou em Direito e virou programador de computador, mexe com programação, trabalha para uma empresa fora. E o João Marcelo, que está chegando agora. Tá trabalhando, inclusive, é o único. Está também trabalhando para uma empresa, fazendo estágio, né? Uma empresa lá fora, editando vídeo, montando. É mesmo? No celular? No celular, para a internet. Ele não, ele está lá com o computador dele, com tudo. E ele está editando no computador. Editando para a rede social, entendeu? Para uma empresa de fora. Que é o que vai te puxar, Jaci? Não sei. Eu acho que eu já te fiz essa pergunta. É o que fez curso de fotografia, é o que fez curso de edição, é o que é mais próximo, porque o mais velho passou a faculdade toda falando de foguete e satélite. E curiosamente ele tá na área da economia, que foi o seu primeiro curso. O Douglas. Sim, sim. O João Marcelo é interessante. O João Marcelo, quando veio, eu trabalhava na rádio, e às vezes acontecia de eu precisar que o João... Eu levava o João para a escola, ou pegava o João da escola, alguma coisa, e precisava levar ele para a rádio, e minha mulher passava e pegava ele. Já aconteceu do João Marcelo estar comigo na rádio e eu estar fazendo a abertura do programa. E o João Marcelo começou a escutar tanto o prefixo da rádio e o telefone da rádio, que ele, uma vez eu estava sentado, assim, eu chegava no estúdio, fazia a abertura do programa e ele ficava sentadinho de fralda. E eu via que ele já falava 3297, 1150. Então eu rodava, eu fazia a operação na rádio, e eu via ele lá falando. Aí uns dias pra frente eu peguei ele, botei em cima da mesa da rádio, liguei o microfone, botei o microfone nele e falei, pode falar que é você que tá no ar. E ele falou, 3297, 1150. Liga aí, dona. Ainda falou assim. Então o João Marcelo tava de fraldinha numa rádio. Não vou ficar surpreso se ele, por algum motivo, bandear daqui a pouco para a área que eu tô. Não vou ficar surpreso, não. Mas também não espero, não crio expectativa nenhuma, que quer fazer cinema. Quer fazer cinema. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Aquela ali é cineasta. Formada em cinema. Na UFMG? Aonde você formou? PUC, filha da PUC também. Fica com as ideias erradas de nos largar aí pra fazer sériezinha. Isso que é sériezinha com atorzinho pequeno lá. Como é que chama a atriz? Juliana Paz. Pois é, ué. Amiga dela. Aí, pronto.
Tá, pode ir que eu assino embaixo. Não, vai me largar, cara. Não, você acha que não vai trocar Tem você cabimento? pela Giana Paz? Claro que troca. Tem rapaz. lógica. Eu trocaria. Ô, Jacinto, os meninos te viam quando você era... Eu tenho uma fotografia do Douglas de fraldinha, quando eu estava trabalhando no Canal 25, apresentando, ele tá assim, sentado numa mesa de fraldinha, mostrando o papai na televisão. Mas eu costumo brincar com uma pontinha de quê? Não sei de quê. Uma pontinha de desgosto. Lá em casa não se vê televisão, nunca. Nunca tivemos o hábito de ter uma televisão ligada. A televisão lá em casa, a maior parte do tempo é desligada. Desde sempre. Então eu brincava e sempre brinquei com eles, que é como se eu trabalhasse no escritório de contabilidade. Já mais velhos, é que eles, agora, por exemplo, os colegas dos filhos vêm e chegam para os meus filhos, eu vi seu pai na televisão. E aí o filho, hoje muito menos. A televisão hoje tem uma importância muito menor do que tinha 20 anos atrás. Então 20 anos atrás, você aparecer na televisão é um negócio grandão. Então o meu filho mais velho, tinha amigos que se aproximavam dele porque viam o pai. Eu chegava para poder buscar, seu pai da televisão. Hoje muito menos, né? Porque a televisão não tem essa importância. A importância é rede social e tudo mais. Mas não me viam e eu acho, de certa forma, muito bom isso. Né? Por quê? Porque de escola. Né? As pessoas, tem muita gente que acha que quando você aparece na televisão, você é estrela. Não. E aí você cria, porque acontece. Quando você trabalha em emissora com uma audiência muito grande, às vezes você chega em lugares que as pessoas se emocionam com você, com o fato de você estar ali presente. Você é aquele da televisão e abraça, como se fosse assim. Eu já tomei um tapa uma vez na porta da Assembleia, um tapão nas costas, que eu quase revidei. Porque eu estava de costas, tinha acabado de entrar ao vivo. Sabe quando acaba de entrar ao vivo? Que você dá aquela relaxada assim, e aí chega um cara e... Te aceito, Salviano! Então tapou nas minhas costas e... Se eu te vejo lá em casa todo dia. Então assim, você está dentro da casa da pessoa todo dia. Então você é íntimo daquela pessoa. E ao contrário, não acontece, né? Porque eu nunca tinha visto o cara na minha frente. Né? Então hoje muito menos. Mas imagina lá nos idos de TV Alterosa, né, a gente batendo na Globo segunda e quinta e empatando terça e quarta e sexta, a exposição que era, né, 2 repórteres só num programa de 1 hora e pouco, com uma audiência muito grande. Então, às vezes você chegava no lugar, as pessoas, sabe? E isso me incomodava um pouco, e isso eu não tinha em casa. Eu achava muito bom. Então, quando eu chegava em casa, era o pai que estava chegando, não o cara da televisão. E começava, quando tinha festa de Natal, por exemplo, em que os tios começavam uma certa coisa assim, eles meio que é como se não fizesse sentido aquilo para eles, né? Então eu achava muito bom não ter essa diferenciação. Quem tá chegando aqui é meu pai, não o cara da televisão. Nunca teve isso lá em casa. Isso foi para mim muito bom, entendeu? Eu não sei se você sabe, você ajudou a criar um monstro pra mim. Não. Porque isso acontece, bem menos com certeza do que na sua época, mas ainda acontece. Só que comigo acontece, não é Jacinto, é Márcio às vezes. Ô, boca de sacola! Não é possível. Por causa do Pica-Pau. Por causa do Pica-Pau. Pica-Pau te chama de boca de sacola até hoje? Até hoje. Ele não parece. Só que agora ele chama o Rafael de boca aberta. Ao vivo. Boca aberta, acabou, não tem jeito não. Não tem limite. Manda um abraço pro Pica-Pauzinho, querido. Vou mandar. Ô Jacinto, aí você larga a televisão, agora estamos falando de um período bem recente, que você passa num concurso. Foi. Como mesmo. É que foi essa história? Eu fiquei sabendo bem antes, tá? Porque você contou pra uma pessoa, que aí me contou. Pra você ver. Só que você vê que eu não contei pra ninguém. A pessoa me contou, você, velho, ele me contou, você saiu pra fazer uma matéria junto, você já deve saber quem é. E essa pessoa me contou, falou assim, mas não conta pra ninguém não, mas a notícia me deixou chateado. Eu fiquei também. E falou até o prazo, eu acho, assim,
eu acho que era julho. E alongou um pouco mais, né? Na verdade, assim, eu passei no concurso público e nunca fui chamado, né? Nomeado. Uhum. Aí depois eu passei num outro concurso que eu decidi não ir. Não vou. Aí passei nesse. Falei assim, gente, a gente não sabe o dia de amanhã. Deixa eu ir lá. Deixa eu ver o que é. Deixa eu tomar posse e entrar em exercício. E aí fui, né? Foi uma experiência muito boa. Porque sabe quando você quer alguma coisa muito, mas você não tem noção do que é? E você tem até uma responsabilidade por estar querendo aquilo, Uhum. né? É igual você querer namorar alguém. Namorar com alguém. Você quer muito namorar. Depois que você começa a namorar, você tem uma responsabilidade, porque você cativou alguém, e alguém também te cativou. Você tem ali uma responsabilidade por aquilo, né? Não é igual você comprar um microfone e depois falar, não quero mais esse microfone, né? Tem ali uma responsabilidade. Então eu passei e falei assim, agora eu vou tomar posse. Vou tomar posse, vou entrar em exercício e vou ver qual é. E fui. Então assim, aí avisei, quem tinha que avisar, né? Ó, passei no concurso público, tem prazo, não tem a nomeação ainda, mas a nomeação vai chegar. E aí foi, já estava avisado. Quando a nomeação chegou, avisei de novo. Olha, fui nomeado. Estou querendo tomar posse e entrar em exercício. E assim foi. Né? Fui nomeado, tomei posse e entrei em exercício. E comecei a trabalhar. Mas não era nada daquilo que você imaginava. É. Aliás, talvez não é nada daquilo que eu imaginava, mas não era nada do que você sempre gostou de fazer, né? É um negócio engraçado. A vida vai. Por isso é que eu falo, a gente já falou, né? A gente tem alguns planos, mas a vida tem planos pra gente também, né? Eu fico me imaginando na época que você vai escolher o curso da faculdade. Por mais que você pesquise, por mais que você procure saber como é que é, você só vai saber mesmo na hora que você estiver lá. Né? O concurso público também. Um casamento também é assim. Mudança de casa. Você só vai saber como é mesmo na hora que você mudar. Por isso que esse tal do Airbnb é bom. Você vai lá, deixa eu ver se eu gostei. Gostei. Beleza, vou alugar. Vou comprar. Você já fez um test drive antes. Uhum. Não é? Então, foi importante porque eu fiz a prova, não esperava de passar, passei. Não esperava de ser nomeado, fui. E aí depois falei, agora eu vou ter que tomar posse e entrar em exercício. Só que era uma área muito diferente, né? Você vê, eu tenho 30 anos que eu conto história, né? Da área do jornalismo, né? Em rádio, em TV. E aí passei no concurso público para a área de auditoria e corregedoria. Para mexer com coisas burocráticas que eu já imaginava. Mas por mais que eu imaginasse, o dia a dia foi mais pesado do que eu imaginava que fosse. Uhum. O fato de ter que cumprir 8 horas por dia foi mais pesado do que eu imaginava que fosse. Porque eu já sabia que seria. O fato de dividir a jornada em 2, com um almoço no meio, e ter que voltar depois do almoço de novo, eu já sabia, mas por mais que eu soubesse, foi muito mais pesado fazendo. Então eu acho que assim como eu tive coragem e até uma dose bem generosa de irresponsabilidade, quando pedi demissão da Manchete, quando pedi demissão da TV Globo, quando pedi demissão da TV Alterosa, quando pedi demissão da Record. Pedi demissão agora também, que no funcionalismo público não fala demissão, né? Você pede a exoneração, né? Uhum. Também eu acho que teve uma certa dose de coragem e de irresponsabilidade também, sabe? De pedir exoneração. Se imagina, se é difícil você pedir exoneração de uma empresa como a TV Globo, como a TV Alterosa, como a Record, se pedir exoneração num cargo público e o salário era bom, é uma atitude corajosa e com uma ponta de irresponsabilidade também. Só que se você só toma essa atitude, se você tem um amparo, mínimo que seja, e aí a família, né? A família que apoia, não é outra instituição. Né? Eu lembro, eu pedi demissão também do Banco Real. Você pediu demissão do Banco Real? Com 20 anos de idade para poder fazer economia. O banco queria que eu fosse para a seguradora, queria me promover para eu trabalhar 8 horas. Eu trabalhava 6, era caixa.
Aí o gerente da agência chegou para mim e falou assim, a gente indicou você para você fazer o teste lá para você ir para a seguradora. Acho que vai ser bom para você. Eu falei assim, ô Brito, obrigado, eu não quero não. Você não quer ir para a seguradora? Não, não quero. Porque eu queria fazer faculdade, eu queria fazer economia, porque eu queria ser embaixador. Eu queria ir para o Instituto Rio Branco em Brasília para ser embaixador. Olha para você ver. Eu tinha 18 para 19 anos. Tempos depois, sei lá, um ano depois, de novo, eu fui indicado de novo para uma vaga na seguradora, Real Seguros. E eu falei de novo não. Aí o gerente virou para mim e falou assim, Jacinto, você fica falando não pro banco, uma hora o banco fala não para você. Aí quando foi em março, Fernando Collor de Mello tomou posse como presidente, em 1990, a gente trabalhou muito, durante 3 meses, eu trabalhei muito. Os bancários que pegaram o plano Collor em 1990 trabalharam muito. A gente viu muita coisa ruim. Gente vendendo carro de 500 mil por 50 mil para ter dinheiro, liquidez. E aí o gerente da agência um dia, ter passado uns 3 meses, o sufoco que foi do plano Collor, que o Collor confiscou a poupança de todo mundo e tudo mais, o gerente da agência, Célio alguma coisa, fez uma reunião para poder falar que precisava mandar um funcionário embora, um bancário embora. E ele, como gostava de todo mundo, não queria. A agência Rua Espírito Santo, agência 040 do Banco Real. Ele não queria fazer sacanagem com ninguém. Ele falou assim, olha, eu vou deixar uma folha em cima da minha mesa e quem quiser ser mandado embora, eu preciso mandar uma pessoa embora. No final do dia tinham 18 nomes na lista. E meu nome era um deles. Aí ele foi mandando embora um por um ao longo dos meses seguintes. No dia que a minha mãe foi me visitar pela primeira vez na agência, a primeira vez que ela foi ao banco, ela chegou, se apresentou, falou que queria conversar com meu filho, Jacinto. Aí um colega meu, o seu Rômulo, atendeu, falou, olha, que legal que a senhora está vindo, é bom que hoje é o último dia dele, o meu colega de trabalho que deu notícia para minha mãe que eu estava pedindo demissão, que eu não tinha dado notícia porque eu não sabia quando é que ia ser. E esse seu Rômulo é que deu notícia para minha mãe. Ó, que bom que a senhora veio no último dia, a gente vai despedir dele hoje. Aí a minha mãe chegou, que história é essa? Disse, mãe, eu pedi demissão. Menino, você ficou doido? Então o menino tinha acabado de fazer 20, que tem coragem de pedir demissão de um banco que era uma carreirona na década de 90, né? 1990. Uma carreiraça, de ser bancário, carreira promissora. Quando eu comecei a trabalhar no banco com 16 anos, Marcelo, eu ganhava hoje como se fosse 3 salários mínimos. Imagina hoje um menino ganhando 5 mil, um menino de 16 anos ganhando 5 mil. Eu ajudava minha mãe a pagar a água, a luz, o telefone, o sacolão na semana. E ainda sobrava dinheiro para comprar. Calça da Vidbula, você lembra disso? Não sei se é da época. Não é. Tênis Headley. Menino de 16 anos. Da minha época. Menino de 16 anos. Então assim, e aos 20 eu falei, eu não quero isso. E depois, aos 31 na Globo, eu não quero isso. Aos 34, eu não quero isso. E agora de novo, eu não quero isso. E tem preço. Né? Todas as ações que a gente toma tem preço. Né? Não é gratuito, não tem almoço grátis. Vou remar tudo de novo. Pois é, e saiu na cara e na coragem. E agora? Tá fazendo o quê? Agora, qual que é o projeto para breve? Pois é. Eu tenho muita vontade de ter um programa de entrevista. Para poder entrevistar as pessoas que eu tô com vontade. Para fazer isso aqui que a gente tá fazendo. Vamos bater papo. Porque as pautas da televisão não somos nós que decidimos. Né? As pautas são decididas e a gente só executa. Você pode dar uma sugestão de pauta, mas você não define. Então eu tenho vontade de ter um programa para poder entrevistar, bater papo com as pessoas. Você tem vontade. Tem vontade de voltar da aula. Tem vontade também. Então assim, vai ser um momento de ganhar muito menos, mas fazendo aquilo que eu gosto. Aquilo que vai... Eu não queria fazer o que eu não gosto. Quero fazer a coisa que eu tô com vontade de fazer, que me dá prazer de fazer. A idade, eu acho que a gente vai ficando velho e vai querendo essas coisas, né? Chegou num ponto da carreira também que talvez é por aí, né, Jacinto? Tirar o pé do acelerador
E junto com isso vai vir menos dinheiro também, mas mas agora não tem os problema. filhos já estão tudo criados. Exatamente. Cada um, tá na hora deles contribuírem mais com a gente. Pode mandar uma mesada pra mim aí, ó. Mas a ideia do programa, que eu tô imaginando, ele vai chamar Lado B. Então, por exemplo, eu vou conversar com um jogador de futebol. Nós vamos falar de tudo, menos de futebol. Menos do jogo, do futebol. Eu vou conversar com um político. Nós vamos falar de tudo, menos de política. Eu quero saber o outro lado daquela pessoa. Então, muito provavelmente, o nosso primeiro entrevistado é um político que adora futebol e é pastor. Então, não vou poder falar nem de política, nem de futebol, nem de religião. Será que eu vou conseguir? É um desafio. Então, assim, a proposta é falar daquilo que a pessoa, não daquilo que todo mundo conhece a pessoa. Fulano de tal eu conheço ele. Vou entrevistar o Cássio, para o Cássio falar do piriri dele. Nós não vamos falar de futebol, vamos falar de piriri, do remédio que ele tomou, como é que foi, não de futebol. Vamos ver o que vai dar. Aliás, vai lá do piriri, você foi um dos primeiros a... Opa, foi, hein? É porque ficou muito na cara, assim, né? E não, ficou na cara mesmo. Quando o Cássio sai do gol, passa pelo juiz, ali a carinha dele já estava meio assim... E ele passou por mim e desceu pro vestiário, vai nessa hora. Aí eu chamei o narrador, acho que era o Aldo. Aldo, eu acho que o Cássio tá de piriri. Aí o Aldo vira e fala, não, eu acho que ele foi trocar luvas. Aí eu falo alguma coisa tipo assim, a cara dele não tá muito boa não. Aí eu pergunto pra uma pessoa da comissão técnica do Cruzeiro, o que tinha acontecido com o Cássio. Aí o cara fala assim, eu pensei, é piriri mesmo. E não deu outra. Quando ele voltou com aquela carinha lambida dele, né? Mas eu não tive a oportunidade ainda de perguntar, conversar com o Cássio. E isso eu tô achando estranho. Porque assim, aconteceu, era pra ter virado pauta. E morreu. Marcelo, a cobertura do esporte... Mudou muito. Quando eu fiz Alterosa Esporte, era uma. Agora é outra. É outra. Então a gente ia pro CT de Vespasiano, pro Lando Drummond, pra Toca da Raposa, a gente acompanhava os treinos de segunda a sexta. De perto. De perto. O Joãozinho, filho do Joãozinho bailarino, brigou com o Vanderlei Luxemburgo durante um treino. E o meu cinegrafista Gilmar Alves, gravando tudo, virou pra mim e disse, Jacinto, corre aqui. Ele tava no close-up do Luxemburgo. A gente colocou caracteres e levou para outro dia para o Alterosa Esporte a briga do técnico com o jogador. Né? Então, quando o Levir Coupe brigava com os jogadores dele lá no CT de Vespasiano, a gente estava vendo. Quando ele tirava um jogador e colocava outro, a gente estava vendo. Então, a gente acompanhava durante a semana toda tudo o que estava acontecendo no clube. Eram raríssimas as ocasiões em que o técnico pedia para todas as equipes saírem. E eu lembro de uma vez na final da Copa do Brasil que o técnico Marco Aurélio pediu pra gente sair porque ele ia treinar batida de falta. Como é que o Cruzeiro ganhou? Copa do Brasil em cima do São Paulo? Batida de falta. Então, assim, em casos extremos, o técnico chegava pra gente, Marco Aurélio, lembra do Marco Aurélio falando assim, aqui, eu vou pedir um negócio chato, vocês podiam quebrar o galho pra gente, eu vou pedir pra vocês muito educadamente pra vocês ficarem, porque eu preciso treinar. Era quase que como se, você ficou maluco, você vai tirar a gente daqui? Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Vocês estão malucos, vocês vão abrir o treino? É o contrário. Eu assim, com todo respeito, toda data vênia, a sensação que eu tenho a hora que chego no Mineirão, chego no Independência e em outro lugar, a sensação que eu tenho é que eu não sou bem-vindo. A imprensa não é bem-vinda naquele espetáculo. É o contrário do que era 20 anos atrás. Né? E até entendo, porque olha pra você ver, o clube de futebol tem um produto chamado futebol, que é ele paga o salário do jogador para poder se encontrar com outro time que também faz a mesma coisa, e eles promovem um espetáculo, e a imprensa se aproveitava desse espetáculo bancado pelos times para poder também ganhar dinheiro, para também fazer um produto daquele ali. O Alterosa Esporte, o Globo Esporte, o Band Esporte, quem quer que fosse. Mas o produto era do clube. Só que o clube ainda achava e entendia que a imprensa era importante para que aquele negócio funcionar. Hoje não. Hoje eles têm a TV Cruzeiro, a TV Galo, a TV América, a TV quem quer que seja.
E eles capturaram tudo. A imprensa, a grande imprensa e a pequena também, que não é do clube, ela tá de joelhos. Tá mais do que de joelho, para não falar outra coisa, né? Então, assim, a sensação que eu tenho é que quase assim, você está aqui fazendo, nós estamos deixando você fazer aqui de favor. E olha que a empresa que eu trabalho comprou o direito de transmissão, pagou o direito de transmissão para estar lá. E ainda assim a sensação que eu tenho é que eu estou lá muito a contragosto deles. Eu peguei essa época de treinos também, de cobertura diária, e era uma proximidade que a gente tinha muito grande. E a gente já tinha observado pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi o primeiro clube a fechar para a imprensa. Não entrava jornalista. Quando veio a pandemia, que fechou tudo, e quando volta, não volta a imprensa, mais, a gente vai assim, acabou. Nunca mais entrando. Tem um grupo de jornalista aqui, nesse grupo de jornalistas, acabou, nunca mais voltamos. E nunca mais voltamos. E eu lembro de fazer matérias assim memoráveis. Eu lembro de uma vez no Atlético, o Alexandre, na época de Cleison, de Valdo, esse time do Atlético. O Alexandre, meia atacante, camisa 8. Acaba o treino, o Alexandre sai, sobe num pé de manga, enche uma sacola de manga e volta de novo pro campo e vai distribuindo manga para todo mundo. Todos os jogadores do Atlético começam a chupar manga. Eu ganhei a matéria, né? Porque a matéria eu precisava fazer uma matéria para poder falar que o Atlético estava com uma preparação física muito boa. Estava conseguindo fazer, inclusive, os gols da virada lá aos 40 e tantos do segundo tempo, sobrando gás. E eu falei, o Atlético tá cão chupando manga. Ganhei a matéria. E só o meu cinegrafista fez essas imagens. E todos os cinegrafistas estavam lá. Todos os repórteres estavam lá. Mas só a gente fez. Porque a gente no Autoral do Esporte tinha esse olhar diferenciado. A Globo tinha todas as imagens, 20 câmeras em campo, tem a melhor estética, melhor tudo, então a gente precisava fazer alguma coisa diferente. Então a gente tinha um olhar diferente. Mas a gente tinha a possibilidade de estar no centro de treinamento e vendo alguma coisa fazer. Porque as outras também poderiam ter feito e não fizeram. E assim tem o outro, o caso do Joãozinho, trocentos outros que a gente vai esquecendo as coisas, né? Mas mudou muito. Então, quando acontecia do treinador fazer uma mudança em campo, a gente já sabia o que ia acontecer. Hoje não. O único lugar que o jornalista esportivo hoje tem como campo de observação para poder pensar o time, falar sobre o time, é o jogo. É o jogo. E a gente tinha de segunda... Que é ruim, porque se você tem outra coisa. O técnico evita de levar crítica. Porque, por exemplo, por que o Igor Gomes... Um exemplo. Por que o Igor Gomes joga tanto nesse time do Atlético? Você vê no jogo. Aí no jogo, se o cara erra muito, você critica o São Paulo. Você não vê o treino. Esse cara treina pra caramba. Esse cara é o primeiro a chegar. Esse cara... E pra você ver, era do ponto de vista de produto, é um negócio complicado mesmo. Você deixar a imprensa... É como se você tivesse uma cozinha industrial e abrisse a porta da sua cozinha pra imprensa. Um restaurante. Você abre a porta da sua cozinha pra imprensa. Pra ver as panelas sujas. Pra vigilância sanitária. Pra vigilância, como se fosse. Então, nós da imprensa, nessa época que nós cobríamos lá atrás, 20 anos atrás, era como se a gente estivesse entrando no restaurante enquanto a comida estava sendo feita. Hoje não mais. Hoje a imprensa fica do lado de fora só quando o cara chega com o prato pronto. Recentemente... A gente acompanhava os bastidores. Recentemente eu tive no CT do Galo para fazer uma matéria, uma entrevista exclusiva pro Bola. E eu senti exatamente isso que você falou. Fui super bem tratado pela assessoria e tal, mas é isso que você falou. Cuidado, tem a turma ali. É produto, é imagem. Eles vão fazer, tem o tempo de chegar, o tempo de sair, faz ali. Foi com o Lianco. Meu filho adora o Lianco. O Lianco pegou o celular, mandou um vídeo pro meu filho e tal, pro Davi, pro mais velho. Mas assim, acabou recolhendo tudo. Eles têm uma preocupação muito grande. Eu costumava dizer, em sala de aula já, que nós, da imprensa, os jornalistas, tem acesso a 0,28% do que acontece no clube. Baseado no lá atrás. Hoje é 0,00001% do que acontece no clube. Reduziu muito. Já assim, então, política até pra gente finalizar também, porque você tem uma longa estrada política. Num ano igual esse, 2026, a loucura está por vir. Estamos em fevereiro, a pessoa pode ver isso lá em dezembro, já ter resultado.
Mas esse ano vai ser doído, né? Você fala de política nacional. Nacional. É interessante, né? Quando o Donald Trump decide desconhecer os limites da soberania de um país soberano, porque pode questionar. O Maduro era um autocrata, a democracia lá era fajuta, qualquer coisa podia ser questionada. Mas o Trump rasga a soberania, que é um princípio, para mim, inegociável. Inegociável. O Trump decide ir lá, rasgar a soberania, capturar o Maduro e levar, sob o pretexto de que ele era chefe do narcotráfico. Não vai provar isso nunca, assim como o Ronald Reagan nunca provou que o Saddam Hussein tinha arma química no Iraque. E mesmo que fosse, isso é uma visão que eu tenho, mesmo que fosse, essa invasão e essa captura, ela não é por causa do narcotráfico, não é por causa da pessoa, e sim por causa dos interesses por trás. Isso. Petróleo. E que a gente não vai saber nunca, de fato, todos. A gente vê só a pontinha do iceberg, petróleo. Uhum. Mas tem um xadrez, né, que tem a ver com a Taiwan, por exemplo, com a Ucrânia, né? Imagina o Donald Trump falar, tudo bem, então você está fazendo aí, eu vou fazer aqui também. Aí o Putin vira e fala, não, tudo bem, já que você vai fazer aí, eu estou tranquilo para fazer aqui também. E a China vira, não, tudo bem, então eu vou fazer aqui também. Então é como se fosse assim, uma autorização que cada um está dando para si mesmo, de fazer o que quer no seu quintal. Porque o que eles acham da gente é isso mesmo, que a gente está no quintal deles. Então, a partir do momento que o Trump faz isso, rasga a soberania. O que é esse? Saiu ali. A partir do momento que o Trump rasga isso, decide, todo mundo fica pensando, pô, vai fazer isso com a Colômbia também. Vai fazer isso com o México também. Vai fazer com quem ele quiser. E aí você começa a ligar, né? E você liga, por que ele está fazendo isso? Tem o caso Epstein lá que está bombando e que vai... Aí ele tem que arrumar briga aqui fora para poder distrair o povo lá dentro, né? Que é o que eu acho. Então é um cenário que está se desenhando, que vai ser um xadrez, tabuleiro de xadrez, mas a sensação que eu tenho é que cada dia mais a gente vai enxergar mais peças desse tabuleiro, porque as informações estão circulando, diferentemente de quando os Estados Unidos bancaram o 31 de março aqui no Brasil de 64, dando dinheiro, dando apoio, logística e tudo mais, né? É diferente. Tem gente que não sabe disso até hoje. E a gente só ficou sabendo de muita coisa depois que abriram os arquivos, né? Em 2024, do que aconteceu em 64 no Brasil. Hoje as coisas estão mais abertas. Então, esse xadrez, esse tabuleiro de xadrez, que o Trump está mexendo as peças agora como se fosse rei do mundo, presidente do mundo, dono do mundo, a gente tem mais acesso a eles. A esse xadrez, a esse tabuleiro. Por exemplo, o que permite que um artista, um cantor porto-riquenho faça um show no intervalo da NFL para 130 milhões de pessoas falando o que quis. Cantando músicas em espanhol. Imagina, no maior show, no maior evento dos Estados Unidos, para 130 milhões de pessoas no mundo inteiro, um cara tem a coragem de fazer um show para a América, mas não para a América USA, para a América como ele colocou, para Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, Brasil, Uruguai, Costa Rica, Venezuela, para Honduras, para o México, para a América. Uhum. Dentro da casa deles. Então foi para mim um cavalo de Troia. Isso era inimaginável 20 anos atrás. E o Trump tentou, né? Falou, olha, vai ter o show lá, mas vai ter quem vai fazer a fiscalização, a vigilância vai ser o tal do ICE, né? ICE, né? O trem lá dos americanos. E aí o cara falou, não, se for o tal do ICE, eu tô fora. E aí a NFL falou, não, é você que vai. Então assim, resumindo, o tabuleiro tá mais visto. Então isso me deixa um pouco mais tranquilo, né? E eu acho que o brasileiro tá entendendo. Tem uma entrevista do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, perguntaram para ele sobre o que é sistema, não sei se você viu. Não. Ele explicando o que é sistema, e ele é
magistralmente pedagógico, didático, falando quem é a cabeça do sistema, quem está do lado direito do sistema, quem está do lado esquerdo. Se você não viu, veja. Procure Antony Garotinho. Onde que é pra ver? Onde que dá pra ver? Tá no YouTube. YouTube. Mas o que busca? Garotinho... O governador fala do sistema. Tá. Ele explica. E aí, independe de ser direita ou de esquerda, ou sistema, uma palavra que a direita usou muito há pouco tempo atrás para poder falar que o fulano era antissistema, ele explica. E aí na fala do Garotinho, que ninguém pode falar nada a respeito de que ele não conheça, porque ele conhece muito bem, né? O Garotinho foi governador do Rio de Janeiro, acho que 2 vezes, condenado, cumpriu uma parte da condenação dele, saiu, né? Estava dando entrevista, e falando, o sistema independe de direita e de esquerda. Isso a gente sabe com outro nome chamado centrão, né? Então existe quem tem dinheiro, que é a cabeça do sistema, ele fala muito melhor do que eu. Quem dá sustentação para esse lado, os magistrados, quem dá sustentação por outro lado, os políticos, e vai falando. Então o brasileiro, quando pega uma entrevista dessa do Garotinho e enxerga, consegue minimamente enxergar, que quanto mais dividido a gente tiver entre direita e esquerda, mais a gente vai estar ajudando que o sistema continue. E quanto mais a gente entender como de fato as coisas funcionam, que quem realmente decide as coisas no Brasil é um grupinho muito pequeno, e ele não quer saber se é de direita ou se é de esquerda, não quer saber se é de direita ou de esquerda, não quer. Igual os chineses fizeram, uma frase famosa de um líder chinês falando, não me interessa a cor do gato, interessa é que ele pegue o rato. Você já ouviu essa frase? Já. Lá atrás, quando os chineses começaram a falar, não me interessa se eu sou comunista ou se eu não sou, eu quero fazer meu país crescer. E a China é o que é hoje, graças a essa coisa que fizeram com ela 40 anos atrás. Não interessa a cor do gato, eu quero é que ele pegue o rato. Nós, brasileiros, quanto mais a gente conhecer como funciona o sistema, e o Garotinho foi didático, mais a gente vai entender que não tem essa história de direita e esquerda, não. Não interessa se é de direita ou se é de esquerda. A gente quer é que distribua a riqueza para o povo, para todo mundo. Que não fique só na mão de poucos. E esse é o grande problema. Porque eles querem que fique na mão de poucos. Entendi. Vai chegar a hora. Eu acho que vai ser um ano tenso. Já vamos para quase 2 horas. Sabia que ia acontecer isso. É a primeira vez que isso acontece. Como assim primeira vez? Porque a gente tem um... Né, Guess? A gente faz os episódios com 1 hora. Então vai ter 2 episódios. Mas o seu não podia deixar, porque, assim... Gente, o Jacinto saiu lá de Nova Lima, e inclusive tenho que te agradecer, eu tô me sentindo prestigiado, porque o Jacinto saiu lá de Nova Lima, só vir aqui para Pedro Leopoldo. Foi um passeio bom. Só para dar essa entrevista, vai voltar agora, pegar um trânsitozinho, me perdoa por isso. Não tem problema. Mas foi incrível. Jacinto, eu sempre termino com uma pergunta. Obrigado, viu? Eu sempre termino com uma pergunta, e a sua resposta eu tenho certeza vai ser fenomenal. O que você quer deixar na memória, na cabeça das pessoas quando você partir? Que eu fui feliz. Que eu fiz o que eu estava com vontade de fazer, com o coração aberto, com dignidade, com sinceridade. Que eu quero fazer o bem para as pessoas e para mim mesmo, com simplicidade, né? Eu acho que todo mundo deveria ser assim consigo mesmo, primeiro, né? E se você tivesse coração bom para com você, primeiro, você vai ser com quem está à sua volta, né? Com sinceridade, com honestidade. É isso. A gente tem que ser feliz. Eu brinco com todos os meus filhos, falo isso. O importante é ser feliz, independentemente do que você fizer. Marcelo, qual que é o seu plano para daqui a 10 anos? Não tem. Para daqui a 20? Daqui a 50? Qual que é o seu planejamento estratégico para daqui a 150 anos? Você já fez? Não. Você que tem em casa, faça o seu planejamento estratégico para 20, 50 e 150 anos. Não importa se você tem 60 hoje, não. Porque daqui a 150 anos você vai existir. Você não vai ter morrido. A gente não morre. Só que a gente só faz planejamento estratégico para 5 anos. Quando não muito para 10. E daqui a 150? O que você quer estar fazendo daqui a 150 anos? O que você vai fazer daqui a 150 anos depende do que você está fazendo agora.
planeje não só para 10, 15 ou 50, planeje para 150 anos, porque vai chegar. Jacinto. Próximo, Marcelão. Obrigado, muito bom. Meu professor. Eita. Isso aí, sem ter encontrado com ele na faculdade. Jacinto, Abraço. obrigado. Gente, mais um episódio do Diálogos. Na semana que vem a gente está de volta com outro convidado. Tchau!